falar uma coisa aqui. Eu acho que jogo de luta é uma coisa idiota. Vai. Basicamente, o único valor que você pode tirar dele é mais ou menos estético Não, na, nossa, erradíssimo, né? na discrepância que existe. Calma, Fala deixa a eu terminar. pessoa que. Tá, ok. Na discrepância que existe entre o plano de fundo semi-detalhado e os bonecos que são bem, os lutadores, né, que são bem substancialmente construídos, assim. Eu acho isso interessante, mas no geral, esse negócio de ficar apertando botãozinho Mas pra é porque bater no você outro... não gosta de jogos que são puramente mecânicos, né? Exatamente. Eu acho Não, que mas o cara. isso é idiota, assim. Como Não, eu discordo, mas eu potencial geral entendo de o ponto idiota. dele. Cara, Ele falou sobre Tá isso. se contradizendo, essa opinião né? do Daz é indefensável, assim, é tipo... Não, o cara. Por que é Parece aquele indefensável? livro do Cara, porque o Rothbard, jogo. parece aquele livro do Rothbard, assim, defendendo o indefensável. Indefensável. É do Não, o que Walter que é, Block o esse que que livro é aí, cara. indefensável nisso? O que é o hino é indefensável nisso? bom porque movimenta a economia, assim. Não, o que é indefensável em dizer que um sistema cujo único propósito é ficar apertando botões e lutando com o outro não é nada além de uma diversão, e eu acho idiota, pessoalmente. Isso aí, na verdade, reflete a. Não, mas é porque o que você mesmo disse sobre os lutadores, que eles são bem construídos, assim, a postura deles Não, assim, denota uma certa tipo assim, ela transmite por si mesmo uma aura ofensiva, assim. É justamente isso que você atualiza ao você jogar o jogo tentando derrotar outro oponente, né? Então, não, Inclusive os jogos que melhores são assim, jogos de luta, são que transmitem essa agressividade de forma completa. Exatamente. Agressividade, você se modular entre agressividade e ponderância, né? Você Sim. Cara, mas conseguir. Até já tem porque a jogo de luta, se existe parar a pra luta pensar, física. mecanicamente é quase um xadrez, cara. Você tem hora pra tudo. Não é. Eu acho, cara. Eu acho É muito parecido. tático, né? No É final das muito contas, tático, sim. No nível profissional talvez seja, não sei, nunca joguei. Cara, isso só evidencia o pedantismo do Dazin. Não, vai cara, falar é sobre- simplesmente, se você já tem um esporte que é muito melhor, que vai trazer muito mais lucro, até nessas questões de ponderação e violência que vocês estão trazendo, por que eu vou jogar um simulacro? O que eu ganho com isso, além de uma satisfação pavloviana? Peraí, mas qual esporte você tá falando? cara, tá mas realmente falando. isso é justamente a tese que você mesmo defendeu do Aristóteles, que não, o prazer que a gente tem nas obras de arte é você ver representado em uma coisa outra coisa, ou seja, em vez de você ver um Não. tigre, você vê uma pintura de tigre que representa o tigre. Sim, o Isso pode prazer ajudar a fazer. estético pode ser isso. Eu não Aí, nego que pode ter um boa, jogo Caio. bonito, que o movimento dos personagens seja bonito, que etc. Isso aí eu consigo reconhecer essa qualidade, mas para além disso, se ele não é usado de maneira expressiva, eu posso até dizer que um jogo de luta pode ser usado de maneira expressiva. Mas existe uma expressão no jogo de luta, mas é justamente quando você domina o jogo nesses níveis Exato. mais avançados que você Exatamente, em âmbito domina sistêmico, né? e você História, tipo assim, e vira basicamente uma dança. É a O mesma jogo coisa de que eu luta falei do Devil May Cry, cara. né? O do Hack and Slash, a totalidade dele é quando você aprende de fato a jogar. Exatamente. É ali que mora a beleza dele. A miopia do argumento do Dazin está justamente em reduzir apenas a uma crítica estética, né? Quando justamente o videogame, ele tá não só em âmbito estético, né? Sim. Quando que eu reduzir uma crítica estética? Eu disse que não tem valor O expressivo. exemplo que você se deu é apenas mecânica. isso. Não, mas não critiquei, eu falei que essa é a parte boa. Eu falei que a parte boa é que você tem bonecos consistentes no primeiro plano e um plano de fundo mais que destaca eles mais, assim. É um plano de fundo bonito, normalmente, mas que destaca os dois bonecos que estão lutando. Eu gosto desse visual, foi isso que eu falei. E essa é aí que se reduz o meu gosto pelos jogos. Eu não vejo valor em você ficar masterizando uma série de regras puramente virtuais, assim. É igual pessoas que jogam Mas videogame mas aqueles jogos que você gosta, cara, não é isso? O Daz é o crítico de balé que ele critica. Nossa, é muito bonito os movimentos que você faz aí, cara, mas eu por exemplo, você gosta lá do Dwarf Fortress, colocar... aquele outro lá. Não é a mesma coisa? Calma aí, deixa eu falar uma coisa. Muito mais O Daz, complexo. ele é um crítico de balé que ele vai na dança lá, aí ele vê, nossa, muito bonitos os movimentos, assim, só que eu não consigo ficar com o meu dedão aqui em cima do... colocar todo o peso do meu corpo em cima do dedão. Então, pra que serve isso daí? Isso daí é um diletantismo. Isso daí... Não, cara, nada a ver. O que eu tô... você tá fazendo espantalho. Eu já falei isso ontem, não sei se foi com vocês ou foi lá na Caldo Besouro. Foi comigo. Mas é basicamente a ideia de que o pessoal que joga videogame é muito logocêntrico. Eles pegam a palavra videogame e eles acham que o que tem de melhor é o aspecto de videogame. Quando, na minha opinião, normalmente é o contrário. É só porque a palavra faz as pessoas, inclusive os jogos que são menos parecidos com videogames, cujas mecânicas são mais escondidas, são mais sutis, são os que costumam fazer mais sucesso no sentido de durar mais tempo na imaginação das pessoas. Eu tô pensando em Silent Hill, eu tô pensando em Resident Evil. Mas você mesmo não gosta de certos jogos porque eles são ruins enquanto jogos. Por exemplo, Green Fandango, você falou, não, esse jogo é uma merda, porque não dá pra jogar essa porra.
Grim Fandango não é um jogo, é uma novelinha, cara. Eu só não isso? peguei o jogo, assim. Não me interessou. Esse daí eu vou por quê? deixar pro Mas- Caio defender, porque, né? O Caio. Mas por que Mas- Green Fandango não seria um jogo? Não, eu falei que é uma novelinha. Agora, jogo no sentido imaginar uma série de regras artificiais que você Mas tu não tá resolve. criticando isso agora? Então, mas é uma novelinha, É só isso que eu tô dizendo. Cara, não, eu acho que eu acho que isso reflete, na verdade, a falta de coerência com a sua própria tese. Porque Qual é a realmente, minha tese? o jogo de luta, na verdade, ele é essencialmente um jogo que ele prioriza os aspectos sistêmicos. Ele, na verdade, ele não tem outras camadas. Você até todo o valor semântico você só pode tirar dos aspectos sistêmicos dele, né? Então, isso já é uma coisa a se considerar. Você parte muito de uma crítica, e eu tento que você diz, não, mas não é uma crítica. Eu não falei numa crítica em sentido negativo, não. Eu falei uma crítica pura mesmo. A crítica a crítica de justamente enxergar videogame apenas justamente nessa lógica de que a estética ele modula todo o resto, né? Quando na Mas verdade estética, você tem. está usando essa palavra de maneira muito ampla. Eu não me refiro à estética no sentido, no conjunto visual. Eu me refiro à Sim. visão que orienta esse conjunto visual. E acho que visão e intenção é a palavra melhor. A intenção e a visão de um jogo se reduz a fazer uma competição, mesmo que seja bonita, mesmo que os movimentos sejam. Eu consigo entender o apelo que essas coisas têm, mas eu estou dizendo que, em comparação com uma coisa. É que comparar essas duas coisas fica uma coisa meio subjetiva mesmo. Mas eu acho que o melhor jogo de luta ele vai ser um excelente. Como é que eu posso dizer? Um excelente simulador um excelente simulador de lutas. Eu entendi o que você está falando. Sim, Você mas está falando que é muito pouco imaginativo você criar todo um mundo dentro do jogo só para que duas pessoas interajam batalhando uma com a outra. E a coisa mais interessante do videogame é justamente, na verdade, você simplesmente ser colocado num mundo que é muito diferente e interessante, e aí você vai meio que desvendando isso, assim. E essa que é a graça. Não E só como- isso, mas a questão de ter uma visão mais ampla por trás. Se a visão é só a competição entre duas pessoas, eu acho uma coisa meio boba. É fundamentalmente isso que eu estou falando. E eu não acho que é uma mas coisa aí. seguida, assim, nossa, vamos fazer jogos que são pura competição entre duas pessoas, vamos fazer Não, mas não é nem isso MOBAs e competição, por aí mas vai. imaginar como se fosse, sei lá, o valor do esporte pro helenismo, por exemplo, sabe? Não, mas o Você valor do reduz. esporte para o helenismo tinha um não dualismo, né? O seu corpo melhorava com aquilo. Você jogar no computador, você está, na verdade, Exatamente. revertendo essa ideia. Não, mas isso É uma também palhaçada. se aplica aos videogames, né? A ideia Não, de. Não no sentido literalmente físico, mas justamente você tá se aperfeiçoando a cada gameplay, né? A cada. você está se aperfeiçoando Técnica, né? É uma questão de técnica. numa técnica artificial, Não, que completamente artificial. ficcional, completamente Ah, ficcional. Onde é nossa, que você vai errado. usar o combo do Guile que você aprendeu, cara? Que loucura é essa? Cara, ó, Não, mas. eu vou defender. Calma aí, Marcos, vou defender o diabo, porque na cultura grega tinha esse negócio do culto aos esportistas, justamente porque você tem que cultivar o seu corpo para poder defender melhor o Estado uma vez que ele esteja em perigo. Assim. Então, realmente tem essa questão bem prática. Assim, você pratica esse esporte aqui, mas o resultado disso é a melhora do seu corpo, e a melhora do seu corpo é a melhora de toda a cidade, porque a cidade depende de você para se defender em caso de urgência de guerra e tal. Mas enfim, Sim. continue. E por amor à competição. Eu não duvido Sim. que os gregos adorassem jogos de luta se eles vivessem hoje, os gregos antigos, mas que seria uma perversão do que eles mesmos construíram, seria. Porque é uma coisa que não vai te trazer benefício nenhum. É uma caixinha em que você vai ficar jogando contra outra pessoa. Pode ser divertido. Eu não gosto de jogos de Não, luta, como é óbvio, Não, mas pode ser divertido obviamente, ou não ser, mas evidencia muito, né? Mas é que também, eu acho uma coisa boba. Foi isso que eu quis dizer desde o início. Eu vou cara, tá mas Fundamentalmente boba. isso é uma visão justamente de até pessoas que, na realidade, também acham fútil esportes, né? Não, porque o tipo. esporte tem um reflexo direto no seu corpo, cara. É uma Sim, habilidade mas. que você ganha. Um cara que é atirador de flecha, ele não ganhou uma habilidade impressionante, assim, de mira, real. O cara que é muito bom no Call of Duty, que não é um jogo de mira, tá? É um jogo de ficar tagueando rápido os elementos que aparecem na tela. Os fantasmas que aparecem na tela, basicamente. Não, mas os hologramas. tem que ter uma compreensão também do funcionamento daquilo, né? Na gameplay, né? Sim, tem, mas o que isso vai trazer para você? Não, mas isso também dá pra utilizar o mesmo argumento em questão na realidade também, né? De tipo, ok, que aperfeiçoou isso, mas não nessa lógica utilitarista que você tá utilizando, né?
isso não necessariamente também vai trazer grandes benefícios para outra pessoa, porque a pessoa talvez não utilize para além do esporte, né? Então, Mas é uma coisa, é uma habilidade que tem valor, assim. Eu imagino um valor prático de você usar essas coisas e um então, mas valor aí, fica com ela, assim. então, mas ainda assim, isso não refuta o argumento também que é reaplicado nos videogames também, sabe? Não, eu Porque acho que é uma forçação de equivalência, cara. É muito não. evidente que é Vou muito fazer- melhor você praticar um esporte real do que Vou você fazer uma jogar um hipótese, jogo. ó. Vocês acham que Ah. seria possível um livro tipo A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, só que com Call of Duty, assim? O cara aprendendo a maestria de jogar Call of Duty, aí ele, caramba, eu percebi Isso aqui também é o outra ponto coisa. dele. Não, é Os que eu acho que esportes, não eles têm necessariamente um funciona. poder... Não, isso é outra coisa. O Caio levantou um ponto interessante. Os esportes tradicionais